Bom dia, gente bonita. Tudo bem? Desculpa o atraso, mas estamos aqui para fazer o Ideias em Movimento. Deixa eu explicar para vocês, gente. Estou me arrumando também, enquanto isso que os caixinhos estão fugindo aqui. Então, só explicar para vocês esse Ideias em Movimento que vai para o ar no próximo sábado, tá bom? No dia 22. Então, é uma gravação, mas né, estamos aqui fazendo esse programa Ideias em Movimento. Conto com vocês aí para participar, para divulgar, para compartilhar. Também farei isso aqui, né? Para a gente poder ter mais gente, para a gente falar sobre esse tema tão importante. Então, vocês não se assustem aí, se eu der boa tarde, né? Se a gente falar algumas coisas assim referentes à outra semana, apesar que talvez não entremos muito nisso. Tá bom? Então eu vou começar de novo. Finge que tá tudo bem, todo mundo arrumadinho para gravação. Isso. Gosta assim, todo mundo bem, bonitinho. Vamos lá. Todo mundo perfumado. Isso, bastante. Boa tarde para você que acompanha aqui a Rádio 9 de Julho. Começou mais um Ideias em Movimento e você ouve a Rádio 9 de Julho pelo AM 1600, pelo aplicativo Rádio 9 de Julho, pelo site radio9dejulho.com.br e também a nossa live fica aí disponível. Você pode nos ver também pelo Facebook e YouTube Rádio 9 de Julho. Hoje é o nosso programa número 34, muito legal, né? Tá quase chegando no 100. Tá diminuindo a distância, né? E temos aqui nos trabalhos técnicos o nosso Ronaldinho. Boa tarde, Ronaldo. Também hoje colaborando aqui com o nosso programa Ideias em Movimento nas gravações, o Alexandre Cavalcante. E você fica então com a gente hoje com esse tema tão bacana, tão importante, que é... Já falo, primeiro eu vou trazer aqui, não, eu vou falar, que é o escapismo. Muita gente veio me perguntar o que era, o que é, como é que funciona. Eu falei, espera o programa, aí a gente vai conversar sobre isso. E aqui comigo, a minha amiga querida, está sempre aqui, já esteve aqui no programa, é a terceira vez já que está aqui no Ideias em Movimento, a doutora Lídia Correia. Olá, doutora! Olá, Patrícia, boa tarde. É uma alegria estar aqui com você. É uma alegria estar aqui no Ideias em Movimentos e fazendo parte dessa história. Boa tarde ao Alexandre, ao Ronaldo, a todo mundo, toda a equipe da Rádio 9 de Julho e quem participa conosco, né? É muito gostoso estar aqui. Isso, e já tem gente aqui, eu já vou dar um alôzinho, porque a gente já entra no tema, já reza também, que a nossa Neidoc está aí, Neide Costa, chegou, a Mariltinha também já está com a gente, a Adrianinha também, sempre aqui com o Ideias em Movimento. Tá linda nessa... Nossa, gente, que foto bonita! Cada semana... Doutora, cada semana ela está com uma foto, um dia a gente tem que falar que a autoestima... Vamos fazer um programa sobre autoestima. Se ela pode ser tão alta desse jeito, que toda semana tem uma foto cheia. Já temos o próximo tema. A Maria Santos também, olá, Socorrinho também aqui com a gente. Então, quero que vocês também mandem suas perguntas, né, durante o nosso bate-papo aqui, essa 1 hora que estaremos juntos. E nosso programa Ideias em Movimento sempre começa pedindo, clamando o Espírito Santo para que ele possa estar conosco neste programa, para que a gente possa aprender mais e possa se abrir também para aprender mais. Às vezes a gente conversa, mas fala, poxa, né? Já sabia isso. Não, mas é importante a gente, às vezes, rever as coisas que a gente sabe, que a gente ouve, né? Que a gente já aprendeu. Então, vamos juntos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos então falar de escapismo. Chegou mais gente, chegou aqui, dá um oi para Tamires. Obrigada, somos mulheres elegantes, Tamires. Você não sabe já? Não sei por que esse elogio assim. Né, doutora?
Estamos aqui fazendo a nossa parte. Pois então, o Alexandre que brincou comigo hoje, falou assim, nossa, aqui não tem camarim não. Eu falei, meu filho, se a gente não se valorizar, não é verdade? Ainda não tem, ainda não Ainda, tem. boa, doutora, já profetizando. A Elizabeth Cristina também tá aqui. Oi, nossa, Beth, você tá... Gente, o que acontece essas fotos do YouTube aí? Chiquezé. Olha, doutora. Precisamos falar sobre autoestima, doutora. Vamos marcar um? Vamos, Vou até vamos. anotar aqui para a gente não esquecer. Eu acho importante. Da autoestima muito alta e muito baixa. Tem os dois, né? Tem, É, tem. tem. A nossa Elizabeth está aí, boa tarde. William Douglas. A Socorrinho também. Vamos para o nosso dia de aprendizado e grandes conhecimentos. É isso. E aí a gente vai falar sobre escapismo, que a Tamila está aqui curiosa para saber. Eu também achei um tema muito interessante. Né, quando até falei para a doutora, porque eu li uma matéria falando sobre isso, sobre estudos sobre o escapismo, e eu falei, eu acho que vale a gente conversar um pouco sobre isso, né, para a gente entender o que é, como também fugir disso, ou se aproximar disso, ou entender o que é isso. Então, a primeira pergunta é essa, doutora: o que é o escapismo? Bem, para a gente poder entender, né, esse tema que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com essa correria desenfreada que a gente vive, é muito importante. Esse teu programa, Patrícia, é um serviço realmente de utilidade pública, é muito gostoso fazer parte dele. A questão do escapismo, para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou explicar primeiro sobre 2 outros itens que chegam um pouquinho antes. Ótimo. Pausa, fuga, e aí a gente vai chegar no escapismo. Diante dessa correria que eu acabei de falar, né, diante dessa forma de vida com a qual a gente está vivendo, então, hoje em dia a gente tudo faz pelo celular, tem uma questão remota muito facilitada, né? A gente tem um grau de comunicação com as pessoas e com o mundo muito instantânea, mas ela é muito intensa, né? Então tudo está alterado, até as nossas formas de nos relacionarmos, né? Os encontros agora se dão pelos aplicativos de encontro, então tudo está numa questão muito dinâmica. Diante disso, a gente vai entendendo que nós precisamos, para mantermos o equilíbrio, para podermos seguir em frente, para podermos recarregar as nossas forças, a gente precisa de pausa. Então, Ok. a pausa é algo extremamente necessário e bem-vindo à nossa vida. Ok. Tá. Passado a pausa, a gente encontra 2 outros elementos que, por acaso, às vezes parece que são pausas e a gente vai descobrir que não são. Tem a fuga, né? Então, ai meu Deus do céu, não vi a hora que chegasse a sexta-feira para eu poder descansar. Ótimo, então tem a questão da pausa, tem uma questão também relacionada do tipo, eu não aguento mais as minhas semanas de trabalho, então eu quero fugir, eu quero sair, eu quero passear, já começa na sexta-feira com o happy hour, então a gente vai utilizando também de algumas fugas. A fuga é interessante porque, assim, a gente precisa olhar o lado bom da fuga, Uhum. porque não são todas as lutas que a gente precisa lutar e travar. Então, esse mecanismo que acontece desde lá dos primórdios, né, lutar ou fugir, faz parte desse mecanismo de sobrevivência. Então, tem hora que eu tenho que entrar para lutar. E eu preciso também reconhecer que, puxa vida, isso está demais para mim. Eu preciso fugir. Não, passou do meu limite, não é a minha conta, eu preciso me afastar. E aí a gente tem a fuga. Pois bem, pausa, fuga. Agora a gente entra um pouco melhor para poder entender o escapismo. O escapismo é aquele mecanismo do qual parece ser uma fuga, Hum. mas eu não me dou conta de que eu estou fugindo de algo. Uma coisa que é muito interessante na fuga é a minha consciência em relação a isso. Eu tenho Uhum. consciência do que eu estou fazendo e eu estou optando por não entrar na luta, eu estou optando por fugir. A outra questão é quando isso acontece e eu não vou percebendo. Quando eu começo a entrar em mecanismos, muitas vezes até ilusórios, muitas vezes até alienantes, outras vezes compulsivos,
de situações em que eu escapo, e aí o nome é muito Uhum. interessante, eu escapo da situação sem me dar conta daquilo que realmente está acontecendo. E aí eu só vou perceber que eu, né, entrei nesse mecanismo de realmente fugir dessa maneira, de forma alienada, quando eu vou recebendo ali o retorno, as consequências do meu comportamento, das minhas atitudes. Tá. Então vamos lá pelo raciocínio da doutora para a gente entender bem. Então a pausa seria, por exemplo, eu chego em casa após um dia de trabalho ou um dia que eu passei correndo, resolvendo coisas da minha vida, como alguma coisinha, faço uma pausa assistindo um filme, né? Ou assistindo uma live assim como essa agora, ouvindo um programa que eu gosto. Isso é uma pausa. Ou mesmo no final de semana, né? Eu paro ali, hoje eu quero ficar em casa, ou é isso, né? Ou eu Isso. vou numa festa, ou eu vou no shopping, ou eu vou passear, enfim. Ou Isso eu vou seria. dormir. Ou eu vou dormir, que delicioso, meu Deus, adoro. Ah, hoje eu preciso dormir. Vou dormir. Preciso todo dia. Enfim, isso é uma pausa. Vamos pegar o dormir. Pronto, todo mundo dorme. Pronto, doutora, gostei. Vamos para o dormir. Então, o dormir para descansar, além do todos os dias, é a pausa. Então, hoje eu preciso descansar. É uma pausa. Preciso Certo. dormir. O dormir vira fuga quando eu tenho coisas para resolver e não resolvo, ou eu tenho muitas. É isso? Só para a Isso. gente Aí eu tenho, então, aí eu tenho muita coisa para resolver. Ai, vamos pegar o sono ainda, o dormir. Ai, certo. quer saber? Olha, tô com uma pia de louça, eu tenho um monte de trabalho, eu tenho um monte de livro, mas quer saber? Ai, eu estou muito cansada, não quero nem saber disso. Eu sei que eu preciso fazer, mas agora não dá. E aí eu vou dormir. Ou eu vou dormir mais cedo, ou eu fico dormindo até mais tarde, e eu utilizo dessa fuga como um mecanismo de sobrevivência ali para aquele contexto. Não dá para eu encarar, eu estou muito cansada, ou eu, nesse momento, não sei o que fazer, eu vou dormir um pouco mais. Tá. Até aí, todos nós Às passamos vezes por isso, precisa, às vezes precisa, certo? né? Tá, certo. Tem uma dorminhoca aqui já dando sinal de vida como eu. Ah, então vamos lá. Daqui a pouco eu falo o nome. Então, a pausa é quando às vezes eu preciso um dia agitado. A fuga seria eu dormir e falar, eu tenho um monte de coisa, mas tchau, preciso. E aí, no caso Vou da fuga, não fugir, vou vou fugir. fugir. Mas aí, no caso, ele não seria como tão preocupante, vai. É, Se fosse como fuga. Agora, quando ele chega no grau do escapismo, é quando assim, o mundo tá caindo à minha volta, a casa tá uma bagunça, as coisas tá tudo um bololô, eu preciso trabalhar, preciso correr atrás das coisas, aí eu durmo. Eu eu nem penso o durmo. que eu tenho para fazer, eu durmo. E Não, durmo, e durmo, e e durmo. durmo. É E isso. durmo. E E chego atrasado durmo, e no durmo. trabalho porque tô dormindo. Eu tenho que acordar aquele horário para chegar aquele horário. Não, eu vou dormir. Isso é o escapismo, seria isso? Isso é o escapismo. Eu durmo em excesso, eu acabo sofrendo uma série de sequelas e consequências, e o pior, eu não me dou conta do que eu estou fazendo. Às vezes eu até justifico, não, gente, porque eu estou trabalhando muito, eu estava precisando mesmo. Uhum, E as uhum. coisas que são necessárias, que são pertinentes, e que, diferente daquela fuga ali que eu vou, mas eu volto, eu entro num mecanismo, num túnel quase sem fim, e não consigo, eu tenho muita dificuldade de retornar. Tá, então é esse diferença da fuga, porque a fuga seria um dormir, mas aí eu sei que eu tenho que acordar e eu tenho que resolver aquilo, vamos supor, né? E isso, aí eu dormi, até exagerei um pouquinho mais, eu sabia Mas, que eu precisava ter feito, mas depois quando eu levanto, arregaço as minhas manguinhas e vamos lá. bora. Começou o dia, agora eu vou, né? O Tá, ok. escapismo não. E a gente vê esse escapismo, ele acontecer de várias formas. Ele acontece assim, é, primeiro que a gente precisa entender que isso acaba acontecendo porque a gente vai entendendo que não é fácil lidar com o dia a dia. Né? O dia a Sim. dia ele demanda muito esforço, demanda muitas soluções, e às vezes a gente não está claro.
preparado ou disposto ou com condições de lidar. Então aí a gente foge um pouquinho, mas volta, ou a gente entra nessa questão do escapismo, que envolve esse mecanismo que eu vou mergulhando sem me dar conta das consequências, e ele pode acontecer, Patrícia, de forma ativa. Então, às vezes, quando a gente vai para o celular, quando a gente vai para o Hum, jogo, quando a gente vai para a bebida, para as drogas, para o sexo desenfreado. Então, esses são mecanismos ativos. E tem os mecanismos passivos, que são, por exemplo, eu durmo demais, eu entro num processo de, não, agora eu estou zen. Eu vou meditar e só o que eu faço é meditar. Né? Mas por que, olha, hum, você tem coisa para resolver, você tem louça para lavar, você tem livro para ler, você tem trabalho para fazer. Não, não, não agora, porque agora eu estou nesse momento muito zen, ou o livro. A gente vê isso muito acontecer, muitas vezes, e a pessoa não se dá conta, por exemplo, do workaholic, né? Então, essa pessoa que uhum, trabalha demais, às vezes está lá um relacionamento instável, uma condição financeira toda bagunçada, e a pessoa está lá trabalhando, 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 e com uma bela justificativa. A uhum. grande questão do escapismo, que ela é difícil de perceber, porque tem um mecanismo, não, eu amo o que eu faço, não, eu estou Sim. trabalhando, eu consigo justificar, não é que eu não estou resolvendo, não, é porque eu estou trabalhando demais. E a pessoa não consegue Uhum. perceber que aquele excesso de trabalho está fazendo com que ela fuja dessa maneira totalmente desenfreada de uma outra condição na vida, de um Entendi. relacionamento que está desgastado, de uma preocupação que ela não está conseguindo lidar com os filhos, das questões mal resolvidas com os amigos e por aí vai. Certo. Tem uma pergunta aqui da Tá Miles, tá, que eu sou conheço, né, tá. Ela perguntou assim: "O escapismo, então, seria o início de um quadro depressivo, então, doutora? Porque a pessoa tá fugindo da realidade, né, porque na verdade é isso. Seria?" Pode ser um indício de uma depressão, de uma mania. Então, por Uhum. exemplo, quando a pessoa está assim, eu não sei por que, agora eu vou no shopping, eu não consigo sair de lá sem fazer uma compra, né? E aí a questão não é, às vezes, ela fazer a compra, a questão é, às vezes, que ela nem tem condições de fazer a compra. Sim. E ela está lá entrando num processo de endividamento que ela não consegue parar, mas ela não se dá conta de que aquela compra compulsiva está levando ela para esse prejuízo. Então, pode ser o início de uma depressão, pode ser o início de uma compulsão. Então, a pessoa nas compras, no jogo, na comida, na bebida, nas drogas, de outros transtornos, inclusive de personalidade também. Entendi. Então, ele vai ser um indício de que alguma coisa já não está funcionando de forma adequada. Certo. Deixa eu só colocar um comentário da Elis, que a gente já vou entrar nisso que você está falando. Ela colocou aqui, Elizabeth, teve um dia que realmente precisei fazer essa pausa, várias atividades para concluir, e tive que dormir alguns minutos e retornei mais produtiva. Eu sou dessas também, né? Porque desde muito novinha, assim, quando precisava, por exemplo, tinha uma prova no dia, um dia depois, minha mãe falava, vai dormir um pouquinho, porque aí a mente já dá aquela limpadinha de leve. E aí levanta e vai estudar. Então eu também tenho um pouco disso às vezes. Às vezes eu preciso ter essa pausa de uma tudo bem que é pouco, meia hora para mim, mas assim eu tenho já dura uma meia hora e aí levanto para continuar. é, é, Como fala? Eu levanto para continuar as atividades. A Adrianinha acabou de mandar aqui, a Adriana Quito, ela falou que está indo para o shopping comprar sem necessidade. Pois é, tô aprendendo isso também, não ser assim, porque tem que tomar É, cuidado, né, doutora? Porque de assim, vez vamos em é, lá, pode falar, desculpa. não, não, porque assim, hoje eu estou muito mal, e aí às vezes a gente usa dessa fuga para obter um certo prazer e alívio. Essa Tá, fuga, quando acontece de forma muito pontual, a gente consegue ali, todos nós somos passíveis, isso não é nenhum crime, digamos assim, né? Não é nada que vá desabonar o seu equilíbrio emocional. A grande questão é quando essa fuga
entra nesse outro caminho do escapismo. Então, eu sem me dar conta, eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma paciente que ela ia em brechó, né? Não Uhum. era porque não tinha uma condição financeira, então até servia como justificativa. A condição financeira até dava para comprar algumas coisas, mas a compulsão era grande, então não Tá. dava para demandar o valor do shopping. Então ela ia no brechó, né? E numa época que o brechó também era mais baratinho, porque tem uns brechó que eu vou te falar. Ah, tem os brechó que é mais caro que shopping, mas Ma- prossiga. Mas isso é um outro assunto. As E compradoras aí, aqui sabem disso, que nem todo brechó é tão barato mais. Prossiga, doutora, raciocínio. E aí ela comprava. "Ah, não, Lídia, eu faço isso porque lá é mais barato". E aí nessa história do é mais barato, não é mais barato, ela comprava sempre, o guarda-roupa estava assim, esturricado de roupas que ela nem havia usado, que só havia Uhum, comprado. certo. Né? Então, tem esse mecanismo da gente usar como fuga e usar como isso como um mecanismo de compensação de algo que eu não Uhum, quero olhar. Eu estou passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma alternativa, solução que eu não estou conseguindo encontrar, e aí eu vou e justifico. Não, porque o brechó é baratinho. E aquilo entra num lugar dentro da gente que a gente uhum, fica confortável, né? Eu estou comprando, mas é barato. É como se eu me autorizasse a continuar comprando, né? Ah, eu estou uhum, trabalhando muito. Ah, mas é trabalho, né? Então trabalho pode. Então eu vou criando justificativas e vou ali como uma areia movediça, cada vez uhum, mais me afundando na certo. situação. Doutora, tem alguns comentários aqui, porque depois eu quero entrar no motivo pelo qual, a matéria pela qual eu pensei em conversar isso aqui com vocês. A Mariltinha disse, Marilta, diz que eu tenho prazer em comprar para os outros, eu tenho que me controlar nisto, doutora. Acontece também, né? Porque aí fica, Sim. isso aqui tem cara de fulano, isso aqui tem cara de ciclano, né, dona Marilta? Aí vai vendo o que não pode, doutora. Aí, assim, no caso aí dela, né? Que ela tá falando que compra para os outros, mas mesmo que fosse para ela tem que perceber quando sair do controle da questão até financeira. Puxa, eu passei do meu limite, passei da minha condição financeira, mesmo que sejam coisas baratas, né? Aí fica grave, né? Enquanto eu tô comprando, tá tudo bem, né? Desde que eu não comprometa o meu orçamento, seria isso, né, doutora? No caso aqui da Também. Marilda. Eu preciso ver se eu não estou comprometendo meu orçamento. Eu Uhum, preciso ver se essa é a minha linguagem do amor. Então, às uhum, vezes, eu acabo comprando as coisas para as pessoas e é a cara, gente, é a cara da Patrícia isso daqui. Porque eu também não sei dizer para a Patrícia o quanto ela é importante para mim, o quanto eu gosto dela, o quanto que eu ah, me mas ela sinto bem ao seu lado e faço isso através da compensação material. Então, eu preciso entender por que que eu entro tão fortemente naquela situação. Ah, presente é gostoso? Claro que é. A gente descobrir que aquilo é a cara da pessoa, ele é interessante, mas se eu só utilizo desse mecanismo, hum, um sinalzinho de alerta foi acionado. Não, mas no caso dela não, que ela fala que ama a gente, conhece, muito carinhosa sempre, né, a nossa Mariltinha. A Neide escreveu aqui, disse assim, que isso me faz lembrar que quando eu era pequena, eu sofri muito quando minha mãe foi embora. Eu tinha só 6 anos, então todas as vezes que eu estava triste, eu queria dormir, né, mas aí é um escape também, mesmo mesmo criança, né, Mesmo criança. Mesmo interessante, criança, muito bem. acontece muito, porque a criança, ela não vai saber falar, né, e Uhum, expressar aquilo muitas vezes que ela está sentindo. Então, sim. essas atitudes são formas da gente ler a situação. Então, está dormindo demais, está comendo demais, está Uhum, brigando demais. Às vezes a criança está brigando na escola e a gente acha que é porque ela está não, às vezes tem alguma outra coisa acontecendo dentro das emoções que faz com que uhum, ela fique reagindo dessa forma, né. Mas muito uhum, interessante isso que ela colocou. muito mesmo. Doutora, então, quando a matéria que eu li sobre para que a gente conversasse sobre o escapismo, porque me acendeu para a gente conversar sobre isso,
foi quando eles estavam colocando essa questão do escape na questão da atividade física, que é uma coisa boa, que a pessoa precisa fazer, todos nós precisamos fazer, enfim. E aí, que a gente até conversou, foi um dos nossos assuntos bastante aqui, quando a gente conversou sobre por que prometemos tanto e não cumprimos, e isso apareceu bastante, que é da questão da atividade física. Então, eles estavam fazendo uma pesquisa que muita gente que faz atividade física ali dos pesquisados, era como um escape. Então, aí ele falou assim, aí eles estavam comentando sobre isso. Então, doutora, é isso que eu quero te perguntar. Quando uma coisa boa, como atividade física, ou como dormir, né? Apesar que você já falou, mas assim, como a gente pode perceber fazendo uma coisa, ou na oração, né? Porque não, estamos aqui, né, na Rádio 9 de Julho, Rádio Católica. Quando a oração, ela é ótima para gente, ou a vida na igreja, na comunidade, ela é importante, mas quando é que acende a luzinha vermelha nesses aspectos, para que a gente perceba que não está sendo uma forma de escapar da nossa realidade dentro de casa, da nossa realidade do trabalho, ou das minhas questões internas. Quando a luzinha precisa ser acendida, vai na atividade física, no dormir, você já disse, mas e na vida da igreja, na vida do nós como cristãos atuantes, aí é nós cristãos que comparecemos, que temos as nossas atividades na igreja, doutora. Ai, Patrícia, isso é, assim, é muito comum. Voltando a falar da questão da diferença entre a fuga e o escapismo, né. Certo. Então eles acabam se confundindo. Eu lembro até, quando você me sugeriu esse tema, aí eu estava pensando, né, no exemplo do carvão, do grafite e do diamante. O grafite e o diamante, eles possuem a mesma base, que é a base do carbono. Então, a Uhum. constituição, inclusive, de estrutura de um e de outro, é a mesma, assim, a forma como é formado, né? O carvão se posiciona no grafite e no diamante. Só que eles são muito diferentes, e se a gente olhar para isso como uma constituição, só a gente acha que é igual, mas quando a É. gente vai, se afasta e olha de longe, a diferença é muito gritante. Então, às vezes, por exemplo, na questão da igreja, né, das orações, às vezes, ou na ida, né, excessivamente a um lugar, ou no caso em casa mesmo, a pessoa se perde ali rezando e acompanhando e fazendo, o que é muito bom. Do mesmo jeito que a atividade física também ela é excelente. Eu Uhum. consigo perceber que eu passei um pouco dos limites quando eu vou olhando as consequências. Por Tá. exemplo, a gente está falando das dificuldades da vida, a vida é maravilhosa, a vida é linda, Claro. mas todo dia a gente tem que pagar o nosso boleto da vida, vamos dizer Tem. assim. E tem, né? É? Então tem o boletinho lá que a gente Tem. paga. A grande questão é quando, de repente, a gente paga só um mínimo, né? E Hum. aí, né, quem lidou com o cartão e se perdeu sabe do que eu estou falando. Então aí você fica pagando o mínimo, pagando o mínimo. Você não enfrenta aquilo que tem que enfrentar, não resolve aquilo que tem que resolver, deixa para depois coisas que são ali do dia a dia, do cotidiano. O que vai fazendo com o boleto? A conta começa a vir muito alta. E quanto mais alta vem, parece que eu vou me atrapalhando mais para poder pagar. Sim. Então, eu estou ali rezando, ótimo, eu estou ali fazendo atividade física, maravilha. Mas e as outras questões? E a minha vida profissional, e a minha vida nos meus relacionamentos, seja como filha, como mãe, como amiga, como irmã, como esposa, como marido, como que estão essas minhas relações? Elas também estão, na medida do possível, bem? Né? A minha condição financeira, quando eu vou vendo as outras áreas da minha vida, se elas estão ali equilibradas, ótimo, significa que a minha atividade física, o meu sono, meu tempo de oração e de contemplação também estão dentro de algo que está ali plausível em relação à minha vida.
quando eu percebo que eu estou dentro da igreja, mas tem uma série de questões na minha casa que eu não estou resolvendo. As coisas da igreja eu resolvo, mas as coisas da minha casa não. Uhum. Ah, eu tô lá na atividade física, meu corpo tá marombado, tô toda linda nos gominhos, mas as minhas relações sociais estão extremamente defasadas, eu não estou conseguindo marcar um café da manhã com um amigo. Amigo? Que amigo? Mas eu nem tenho amigo, né? Uhum. Então, aí a gente vai vendo que tem alguma coisa que está desnivelado. E quando as coisas estão desniveladas, é esse sinalzinho de alerta que, opa, talvez aquilo que é bom está Certo. sendo usado de forma um tanto quanto exagerada, a ponto do seu boletinho diário começar a vir, né? Você está pagando uma fatura mínima e aí a conta está ficando muito alta, as consequências, as sequelas estão ali se avolumando. Certo, muito bem. A gente já vai voltar a falar aqui, né? Deixa eu só dar um alô para quem chegou, foi chegando aqui com o papo acontecendo. Anice Silva, oi Nice. Aldenita Prado, oi, só gente linda. Vocês levantam a autoestima de qualquer um que está deprimido. Adoro ouvi-las. Que bom. Ah, Você levanta a nossa também. também. Né? Aldenir Lima, bom dia, boa tarde, né? Para você também. A Sumaia está aqui dizendo que adora dormir e faz tudo que precisa, mas adora dormir. Somos duas, é nós, Sumainha. Eu também sou desse jeito, amo dormir, mas tem que fazer as coisas também. Fátima Cardoso está por aqui. Quem mais que a gente não deu um oi? A Marley Aquino está aqui. A Marilta disse sim. Não, já li isso aqui, eu já tinha mandado outra, mas está lá embaixo, deixa eu ver. A Natalina Andrade também está aqui. Solange Domingues, Lideia Garcia, a Graças Paiva, a Aldenir escreveu assim: muito interessante esse tema, muitíssimo obrigada pela aula. A Esther Nascimento, a Rosa, Rosa, quanto tempo não te vejo, Rosa Veleirinho, muito bem. A Marley está dizendo assim, muito bom programa, assunto muito atual. Verdade, importante a gente se conhecer melhor sempre. Tem uma mensagem aqui da Socorrinho, eu vou colocar aqui, ela disse assim, que tem a ver com o que você estava falando da questão religiosa já, né, da nossa vida de fé. Antigamente eu trocava a missa por ficar em casa assistindo algo que gostava. Hoje eu largo tudo e vou para a igreja. Quando olho para trás, percebo como era errada e me vejo nos meus sobrinhos. Quando eu os chamo para ir à igreja, eles não vão. Eu falo para eles, eu era assim cega, hoje estou enxergando, um dia sei que irão mudar. É isso, né, doutora? A gente, quando se apega na questão da igreja, da missa, que né, a gente sabe da importância, a gente, pela fé, vai se fortalecendo, vai crescendo também, vai nos ajudando e automaticamente, lógico que algumas atitudes a gente já não tem mais, né? Tô dizendo assim, até do nosso dia a dia, né? Se você, por exemplo, tem o Sábado Santo aí que passamos, aí você tinha uma festa para ir, você não vai abrir mão da celebração do Sábado Santo para ir na festa. Você já vai fazendo escolhas diferentes. O que a gente se preocupa para não virar um escapismo, não virar o escape, é que eu fuja, de repente, do aniversário da minha mãe, né? Eu não vá porque tem uma atividade na igreja que eu não posso deixar de ir, né, doutora? Estamos dizendo assim, lógico, não. Na questão do Sábado Santo, não. Tem que ir, gente. Deixa a festa para domingo, depois almoça todo mundo junto, né? Que aí é uma questão diferente, mas eu tô dizendo assim, no sentido de que ou eu largo de repente, jantar com a minha família, porque tem a live de não sei quem, né, que eu preciso acompanhar lá de oração, ou eu sei que como uma pessoa como eu, de repente, né, doutora, aqui, sei que preciso dormir bem, eu não vou acordar 4 horas da manhã para fazer oração com live, que eu sei que tem lives maravilhosas, e tem pessoas que conseguem fazer E isso, eu não consegue. consigo, né? Então, Entender o limite, né? entender o limite também, né, doutora? Eu sei que foge um pouco do que eu estou falando da questão do escapismo, né? Mas entra no assunto, entra nessa questão também, de eu saber do meu limite também, né, gente? Que eu não posso abraçar o mundo e aí me adoecer em vários aspectos na vida também, desequilibrar, né, doutora? Como você disse agora há pouco.
Sim, uma das questões até bastante pertinentes da gente poder, solucionar esse escapismo, é a gente entender, quer dizer, esse trabalho de autoconhecimento, reconhecimento dos limites, né, Uhum, então quando ela fala, por exemplo, da questão da igreja, então uma falou que, é quando há o exagero, né, então só vive na oração, só vive para a igreja e não faz as outras coisas que são necessárias, mas o inverso também é verdadeiro, né, então quando eu deixo de viver uma vida de espiritualidade por preguiça, por uhum, colocar outras coisas na frente. sim, Hoje, um dos grandes mecanismos de escapismo, extremamente maléficos e do qual todos nós estamos sujeitos, é o celular. Então você pega, uhum, passa ali não, eu, por exemplo, esses dias eu me vi novamente tendo que me vigiar. certo. Porque, né, então muita coisa que você precisa estudar, outras coisas que você precisa fazer, ler, e aí, às vezes você vai lá, dá uma olhadinha no celular, rapidinho, só para ver que chegou uma notificação, você quer ver o que que é. E aí, mesmo que seja rápido, Uhum, você se dispersa, né. sim. Então, eu lembro muito daquele corredor de maratona brasileiro, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele estava ali para ganhar a corrida, ganhar a maratona, e aí uma pessoa foi lá e jogou água nele. Ele Uhum, ainda estava na frente, né, porque ele tinha criado uma grande distância do segundo colocado, mas ele foi perdendo o ritmo e ele não conseguiu ganhar, ele chegou em terceiro lugar. E às vezes a gente não consegue perceber que essas pequenas idas eu já não volto com a mesma atenção, eu já não volto com a mesma, eu uhum, tenho uma quebra. Isso quando não acontece de eu me perder. E aí eu escapo mesmo, né? Então, aí eu fui lá, vi uma notificação, aí da notificação eu vi que tinha mais 5 mensagens, aí de uma mensagem eu vi que tinha um link. Aí eu entro na rede social, aí eu vejo aquele link bastante interessante até, mas aí eu aproveito para olhar outras coisas. E, poxa vida, tem uma outra coisa engraçada, tem uma outra coisa interessante, tem uma outra coisa engraçada. sim, Eu vivo nesse canguru hipnótico que vai fazendo com que eu pule de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Quando eu vou sim, ver, passou 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas. sim. E eu poderia estar lendo, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar me relacionando, eu poderia estar fazendo atividade física, eu poderia estar fazendo outras coisas e entrei nesse pântano do escapismo das redes sociais. E isso acontece também, né, doutora? Por exemplo, né? Lógico que a gente está falando aqui da tecnologia, ela é muito boa, a gente fala mal dela, mas a gente usa e gosta também, tem que E saber é das. importante, Ela bem é usada, é extremamente. maravilhosa. Sim, e por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí. Eu tô aqui conversando com a doutora, ou a gente vai sair tomar um café, que faz tempo, né, doutora, falar nisso. É, Está na precisa. hora já de marcar outra. Já tá, pois é. Tá na hora de marcar mais um. E aí, eu tô com a doutora ali, né, conversando, e é gostoso a troca, né, do sentar e conversar. Mas, ao mesmo tempo, aí eu uso o WhatsApp para me comunicar com a doutora. Tô dando um exemplo, né? Então, às vezes, as pessoas que estão ali na minha volta, naquele momento, eu tô tão focada na doutora Lídia no WhatsApp, conversando com a doutora Lídia no WhatsApp, que as pessoas que estão ali na minha volta, que eu tenho que aproveitar e curtir também, porque eu estou ali fisicamente com elas, eu não aproveito, né? E aí fica essa coisa. Quando eu estou com a doutora Lídia no WhatsApp, né, eu não aproveito, sei lá, vou dar um exemplo aqui, minha mãe. E aí, quando eu estou com a doutora Lídia num café, eu estou falando com a minha mãe. Então, assim, as pessoas estão trocando, né? A, a, a... as coisas, né, doutora? Enquanto eu estou fisicamente com um, eu estou falando com o outro virtualmente. Às vezes o que eu estou virtualmente. E aí troca. É complicado também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né, doutora? Com a tecnologia que nos aproxima, mas nos afasta de quem está fisicamente perto da gente, né? Nos afasta. E aí volta para aquilo que você estava falando, é a gente também ter reconhecimento dos nossos limites, ter reconhecimento do lugar, ter uma forma de entender o que é prioridade naquele momento, porque por mais que seja gostoso a nossa conversa pelo WhatsApp, aquele não é o momento.
aquele é o momento de Uhum. estar ali com aquelas pessoas com quem você está presencialmente e curtir Sim. esse momento presencialmente, né. Então, esse olhar e esse discernimento que é tão difícil. O escapismo, ele também tem um termo que é usado quando se refere a ele, que é síndrome de Rodin, né. Rodin foi um grande mágico francês que, né, em 1800 e alguma coisa, ele se destacou muito, né. Por quê? Porque ele justamente ele desenvolveu técnicas, né, que hoje a gente conhece muito dentro desse mecanismo do ilusionismo, de escape. Então, imagina você estando ali nas correntes, com uma pedra amarrada na cintura, dentro de um tanque de água, você tem lá minutinhos para poder escapar, né. A Uhum. grande questão é que isso tudo é um processo ilusório. A gente olha para aquilo e fica maravilhado, né, essa mágica, Uhum. aconteceu e como o próprio nome diz, é mágica, é ilusão. Ele Uhum. não escapou dessa forma. Eles fizeram, tem todo um jogo de cena que faz com que a gente acredite que aquilo é o melhor. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas relações com a rede social, inclusive estando demasiadamente nela, a gente também corre o risco de viver uma superficialidade das coisas e não aprofundar. E aí eu acabo acreditando, e eu tenho visto alguns tipos de escapismo, por exemplo, de pessoas que se envolvem com alguns. Eu tenho que tomar cuidado para não Ah, levantar muita lebre, mas vai levante. com pessoas que Sim. têm ali um campo de ilusão para de facilidade para as pessoas, né, então emagreça fácil, olha, consiga seu 1.000.000, eh, Uhum. ou dentro de mecanismo, olha, vem aqui que eu faço milagres. Então Sim. essas soluções muito rápidas, essas soluções muito fáceis, a gente precisa entender que são ilusões, né, que elas não são verdadeiras. Só que isso é Uhum. vendido para a gente, todo o marketing publicitário é feito em cima disso, né, dentro dessas Sim. soluções extremamente rápidas. E quando a gente vai se dar conta, a gente está mergulhado, consumindo, comprando, partilhando, encaminhando notícias e situações que têm essa prática de soluções assim miraculosas. Então, Sim. isso também é uma forma da gente escapar da realidade. E a realidade é dura, né? A É. realidade leva a gente a ter que pensar que o processo é longo, que o processo é demorado, que eu vou perder peso, mas não é instantaneamente, que Uhum. eu vou ganhar meu dinheiro, mas não é assim de uma forma mágica, que as coisas do nosso país vão se resolver, mas não é da noite para o dia. A gente Uhum. verificou aí essas tragédias dessas crianças, né? E a solução não é mágica. É. Não é através de, olha, vamos colocar policiamento e detector de metal e pronto, acabou. Não é. Não. Essa pode ser até uma dessas medidas, mas a gente precisa entender que escapar no nosso pensamento para esse tipo de solução também é ilusório, também é enganoso, E porque as coisas demanda, né. são trabalhosas, as coisas são São. processos que vão Sim. demandar que tenha a solução, mas é que vai É que na passo a passo. sim, sim, é verdade. Doutora, eu quero entrar num ponto antes da gente, porque eu não quero deixar de falar com vocês aqui, e aí você falou de todos esses exemplos e para concluir, que é a questão também da nossa fé, vou entrar na fé novamente, que é às vezes os milagres que você falou e as curas que vão acontecer. A gente acredita, estamos no tempo da Páscoa, acreditamos no nosso Jesus ressuscitado e que a graça vai acontecer, o que eu preciso vai acontecer. Talvez eu não veja, mas então Deus é assim, tem essa pedagogia com a gente também. Então, com a fé, por isso que a fé também nos sustenta, porque ela nos ensina É. assim também, né? A acreditar sem ter visto e esperar em Deus a graça acontecer. Não é? Muito bem. Olha, acreditar sem ter visto. É lindo Olha demais. que pedagogia, né? Acreditar sem ter visto, entender o tempo da espera e a confiança de que vai acontecer, né? Olha só por isso daí a gente já escapa desse Desse cap lugar
que a gente vai acabar se afundando se a gente não perceber, né? Deixa eu só mandar falar os recadinhos aqui da Nice, né? Quanta informação e quanta ajuda vocês nos trazem, obrigada. A Rosa escreveu: estou gostando bastante do programa, sucesso sempre, obrigada. A Nayane colocou muito bem: escapismo é deixar para amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã. Vai escapando, né, Nayane? Vai escorregando, escorregando, muito bem. O Washington disse aqui a válvula de escape. Mas aí, pronto, só antes da gente, só para ser rapidinho aqui. A válvula de escape. Todo mundo tem a sua válvula de escape, precisa ter. Não é o escapismo isso. A válvula de escape é a pausa, né, doutora? Ou a fuga, que não é tão ruim, A fuga né? ou a pausa, que são necessárias. Sim, muito bem. O Jonatas colocou aqui, muito interessante o assunto, parabéns, obrigada, Jonatas. O que eu não quero deixar de falar, eu anotei aqui até separado, porque eu estava lendo ontem, me preparando aqui, lógico, para fazer esse programa para vocês. E aí, tem uma frase do filme, eu anotei a frase do filme, mas eu não anotei o filme, enquanto a doutora vai respondendo, eu vou ver se eu acho o nome do filme. Que coloca assim, é um filme, eu vou ver se eu acho o nome do filme, é um filme, eu nunca vi. É um filme em que a menina perde o pai é como se fosse marinheiro, trabalha no mar, e aí ele vai resgatar um navio e acaba sumindo também. Ai, eu Você sabe o assisti nome esse desse filme. filme? E Oh, aí, não sei. eu não sei, eu vou procurar enquanto você vai fazendo suas colocações, doutora. E aí, ele disse assim, tem uma frase do filme que é a seguinte, eu achei interessante. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Doutora Lídia Correia, vamos lá. Para isso que muito me interessa. Porque às vezes a gente entra na rede social, a gente faz uma atividade física, a gente vai para a igreja, a gente dorme, a gente, o que mais que nós colocamos aqui? Compra, Compra. para fugir da gente mesmo. Por quê? Porque é difícil lidar com a gente mesmo. Com os outros já é difícil, né? Mas com a gente mesmo, ouvir a gente mesmo, dar de frente com a gente mesmo, encarar nossas falhas, até nossas qualidades. A gente tem medo de olhar para as nossas qualidades. Doutora, se nós não conseguimos fugir de nós mesmos, como é que a gente pode escapar da gente mesmo? Porque tem gente que escapa com esses exemplos e tantos outros por aí, né? Querendo só dinheiro, querendo só fama, enfim. Como é que a gente faz isso, doutora? Como é que a gente aprende também? Eu quero que você nos fale já. Como é que a gente aprende a não fugir da gente mesmo, não escapar da gente? Porque às vezes a gente tem esse problema, escapa da gente quando a gente vai olhar e falar, cara, onde é que eu tô? Quem é que eu sou? Né? Acontece muito também, a gente ouve muito quando as pessoas entram em relacionamentos abusivos, né? A pessoa não consegue sair porque ela não sabe nem o que ela é mais. Se eu Não. largar essa pessoa, como é que eu vou sobreviver? Eu não tenho dinheiro, né, doutora? Então, assim, como é que a gente olha pra gente? A gente não consegue fugir da gente mesmo. Como é que a gente se encara? Primeira pergunta, né? Para não fugir. Como é que é se encarar? A gente precisa se encarar, não escapar pra gente, não fugir da gente mesmo. E como, ao mesmo tempo, ligar a luzinha vermelha para que a gente perceba que a gente não está fugindo da gente, que a gente não está escapando, né? Porque a fuga é boa, o escape que é ruim. Como isso, doutora? É muita Então, coisa. Patrícia, é muita Você tem coisa. 12 Tem mais uma minutos. hora de programa? Você tem 12 minutos. Você que lute. Vamos lá. Porque essa, na verdade, é o grande desafio, né? Quando a gente está aqui conversando sobre esses temas e todo sábado, a 1 hora, né, a gente tem ali mais uma gotinha para a gente colocar no nosso copo de autoconhecimento, de processo de despertar, a gente vai, Patrícia, podendo fazer aquilo que talvez ocorresse num piloto automático. O piloto automático, ele é muito importante, né? O cérebro, ele trabalha, ele economiza muita energia através do automático. Então, eu não preciso pensar para andar, eu não preciso perceber a minha mastigação quando eu estou comendo. Eu faço isso de forma automática, né? Então, quando eu estou dirigindo, agora não preciso mais, a grande maioria das vezes, não precisa nem trocar as marchas, né? Põe lá
Mas antes a gente Graças a precisava Deus. fazer isso de forma até automatizada. Então, Uhum, o cérebro ele precisa desses mecanismos automáticos até para economizar energia. Às vezes a gente entra nesse processo automático e automatiza tudo. E uhum, isso faz com que eu acabe fugindo de mim, mas dentro de uma fuga de escapismo. Né? Eu não tenho aquela questão de perceber muitas vezes aquilo que eu estou fazendo, ou a forma como o rumo das coisas estão indo. Então, eu preciso, uma vez que a gente não tem como fugir da gente mesma, a gente até tenta, todos esses mecanismos, e droga, e álcool, e redes sociais, e atividade física em excesso, tudo isso, às vezes, está servindo ali de uma maneira da gente tentar fugir da gente mesmo. Mas quando a gente vai vendo a necessidade ou as consequências disso na minha vida, e que se eu, eu entender que daquilo que eu estou fugindo, daquilo que eu não estou conseguindo solucionar, quando eu trouxer aquilo para um tamanho real, porque uma das coisas, Patrícia, que faz com que a gente entre nessa fuga da gente mesma é o medo, é a uhum, insegurança, sim. é o receio da gente se deparar com algo que a gente não vai conseguir fazer e resolver. Uhum, Quando a gente vai através dessa reflexão, desse olhar, de entender os nossos limites, de entender aquilo que de fato está acontecendo, entender que tem coisas que eu vou conseguir fazer e outras coisas que eu não vou conseguir dar conta. Quando eu trago isso para o campo do real, faz com que aquele animal fantasmagórico, aquele monstro enorme, ele diminua, ele acaba diminuindo. E quando eu olho para ele dentro de um plano real, dentro de um plano factível, peraí, tá mais fácil. Eu achei que se eu tivesse que lidar com o meu relacionamento, com esse trabalho que eu estou infeliz, com essa situação financeira, né, com esses dilemas todos da minha vida, eu pensei que eles estavam tão grande, que eu não ia conseguir dar conta. Eu estava me vendo de forma insegura, minha autoestima está muito baixa, eu acho que eu não sou capaz. Quando eu vou entendendo que eu tenho habilidade, que eu tenho capacidade, que eu tenho os meus limites, que nem tudo eu preciso dar conta, que tenho que delegar muitas situações, e que tem coisas que me cabem e que talvez eu não tivesse antes o conhecimento, que agora, a partir do conhecimento que eu vou tendo, eu vou entendendo que eu também posso lidar, posso fazer. Isso diminui esse monstro, e aí eu consigo encará-lo de uma outra forma, e eu não tenho a necessidade de fugir, porque eu uhum, posso fazer. Eu vou fazer com as minhas condições, do meu jeito, com a minha verdade. Eu não vou fazer do jeito que a Patrícia faz, porque a Patrícia é sim. maravilhosa, a forma como ela se comunica, a forma como ela se apresenta, a forma. Eu vou Ah, fazer do meu sim. jeito, do jeito que me cabe, do jeito que eu consigo. E quando eu vou entendendo isso, eu vou fugindo mais de mim. E vou Hum, me abraçando, e vou me acolhendo, e vou ali compreendendo que eu também sou factível de erros, que os problemas acontecem e que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu coloco dentro dessa dinâmica da vida essa possibilidade de altos e baixos. Né? Porque uma das uhum, grandes facilidades de hoje de fuga é esse universo maravilhoso, pleno, que todo mundo vive. Imagina, olha, a outra vai no restaurante lindo toda vez, viaja o ano inteiro, e aí eu passo a me sentir pequenininha diante daquilo que se apresenta. Quando eu vou trazendo isso para o campo do real, peraí, isso daí é uma venda, isso daí é ilusório, isso aí é o mágico tentando escapar e fazendo com que eu acredite que isso seja verdade, quando na verdade não é. Eu vou entrando dentro do universo mais plausível, mais factível, e aí eu consigo não fugir com tanta facilidade. porque a grande chave aí, como você falou, acho que até no início, é a gente se conhecer, né, doutora? A gente se conhecer ao ponto de saber também diferenciar o que eu estou fazendo de pausa, o que a gente está fazendo de fuga e o que a gente está fazendo de escapismo.
né? A gente chega num conhecimento da gente mesmo desse nível, de saber, puxa, eu tô começando a escapar, pera, volta, menina, pro seu lugar, né? Eu vou dar uma dica, eu tento, né? Faço isso muito na oração, eu peço muito a Deus todas as manhãs, Senhor, eu sei que eu sou humana, então, Senhor, os anjos de Deus, quando eu estiver fugindo, assim, ó, caindo para os lados aqui, vocês me puxam de volta, porque às vezes a gente tá caindo, a gente nem percebe. Acontece, principalmente nas vidas que nós temos aí, tão agitadas e cada vez sendo cobrados mais de sermos agitados. Mas a gente conversa sobre inteligência artificial, né? E aí, de um curso que eu vi, eu achei muito interessante. Eu mergulhei muito nesse assunto nos últimos tempos, meses aí, que eu fiquei interessada. E uma das coisas que eu ouvi de um palestrante foi o seguinte, que quem vai se destacar, ele falou na área de trabalho, né, na questão profissional, mas eu acho que quem se destaca no mundo, né, doutora, e quem a gente vê verdade, quem a gente gosta normalmente, é quem é verdadeiro, quem está tentando ser melhor todos os dias, essas pessoas que são humanas mesmo e sabem dos seus defeitos, mas sabem das suas qualidades, que ela vai entender que a doutora Lídia tem uma camisa linda, florida, e ela ficou ótima nela, mas às vezes não vai ficar tão boa em mim, e tem outra roupa que vai ficar ótima em mim, né? Então, quem vai se destacar, quem vai ser feliz, quem vai conseguir prosseguir nesse mundo tão maluco que a gente vive, né, doutora? É quem vai se conhecer melhor, é quem está tentando ser melhor. É quem está aqui, como vocês estão aqui com a gente, tentando entender. Fala, puxa, agora eu já sei como é que é escapar. Eu não posso usar o do escapismo para me viver. Isso não pode fazer parte da minha vida, né, doutora? É esse tipo de pessoa que vai conseguir até ser luz no mundo e testemunha de Jesus ressuscitado, não é, doutora? É isso, né? Essa é a forma da gente poder estar no mundo tão ciente do que está acontecendo com você, que essas outras coisas não te abalam a ponto de fazer com que você se perca, né? Claro que Uhum. nós não somos rochas, né? Nós somos Sim, humanos, e você falou muito bem, a gente entender quais são as nossas fortalezas, mas a gente também entender quais são as nossas fraquezas, vai fazendo com que a gente entenda como que isso funcione, e a gente fica tranquilo, olha, né? Essa blusa ficou bem em mim, mas talvez não fique bem no outro, né? E uhum. o outro vai entender que para ele tem uma outra blusa que vai caber melhor com o estilo, com a cor, com o jeito, né? E a gente poder entender a maravilha. Hoje a gente vê todos esses processos, por exemplo, de harmonização, que está Ah, muito que coisa engraçado, horrorosa. que está Ah, todo mundo ficando com a mesma cara, pois e, é. e está muito complicado, porque e são escapismos, esse uso Sim. desenfreado desses recursos cirúrgicos que até então tem uma medida ali, né? Talvez eu precise melhorar um pouquinho, ótimo, mas o que está acontecendo é um escapismo, onde a pessoa está se afundando, e daqui a pouco a Sim. gente olha e fala, mas quem que é? Quem que é esse? Quem que Ah, é esse? Eu não estou reconhecendo quem que é, pois é, né? verdade. É. E a gente está perdendo aquilo que é mais lindo, que é essa capacidade de ser único, né? É, Essa identidade que eu acredito que a natureza fez com tanto sacrifício de nos tornar sei, único, e a gente está querendo aí entrar na leva de nos parecermos com todos e é sermos como isso. todos e pensar igual como todos e fazer tudo como todo mundo. Então, Sim, é uma isso. forma da gente não entrar nessa fuga da gente mesmo, é a gente ter essa consciência para que a gente possa, a partir dessa consciência, ficar tão bem com a gente, mesmo sabendo que a Uhum, gente erra, que a gente sim. falha, que a gente não vai dar conta de tudo, Uhum, mas uhum. entendendo a nossa humanidade, que fica mais fácil da gente seguir. Essa é a doutora Lídia Correia, meu povo! Você encontra ela aí no Instagram, Lídia Correia Psi, né, de psicóloga. Também tem o WhatsApp para entrar em contato com ela, ser atendida por essa mulher maravilhosa, 11 999 9641 6888.
6883. De novo, 996416883. E também aqui toda quarta-feira no programa Em Sintonia com a Fé tem o Momento Sintonia com a doutora Lídia Correia, com o Padre Abério, às 8 horas da manhã, toda quarta. Ela também está aqui conosco. Eu quero agradecer, doutora, mais uma vez por você estar aqui no programa Ideias em Movimento. Vai voltar para falar de autoestima, já separei aqui, depois eu passo a data, depois eu passo a data do café também. Passa as 2 datas logo. Passa as 2 datas. Mas muito obrigada mais uma vez, e obrigada a você também que esteve aqui conosco. Doutora, suas considerações mega rápidas finais. Então, que a gente possa, né, Patrícia, dentro desse caminhar diário, que a gente possa aí entender que nós precisamos sim de pausa, precisamos descansar, precisamos nos relacionar e etc, etc. Então, coisas vinculadas com a pausa, a fuga e a luta faz parte desse processo de sobrevivência, que a gente possa escolher quais são as lutas que eu devo realmente seguir em frente e quais são as fugas que são necessárias, inclusive até mesmo para nossa sobrevivência, e sinal de alerta a toda forma de escapismo que vai se dar como deixando marcas aí de coisas inacabadas muito profundamente na nossa história e na nossa vida. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você que acompanha. E na semana que vem tem o Marcelo Segredo, que é economista, que ele vai falar para a gente sobre educação financeira dos filhos, e canta para a gente o Cris Soares. Um beijo, obrigada mais uma vez por esse Ideias em Movimento. Tchau. Até, tchau. E agora eu me despeço de vocês aqui. Doutora, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada a você que acompanhou aí, que dividiu sua vida, que abriu seu coração. Eu gosto das gravações, porque a gente também consegue dar mais atenção aqui para vocês aqui da live, né? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Patrícia, foi muito gostoso. Obrigada por todos vocês que entraram às 10 horas da manhã com a gente para participar, e é sempre muito bom, né? Eu sempre saio aqui muito revigorada dessa conversa, dessas possibilidades todas, da gente conhecer um pouquinho da vida de todo mundo e nos ajudarmos mutuamente. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. E você que está aí, então, daqui a pouquinho, 1 hora, tem o Ideias em Movimento ao vivo mesmo, né? Que vamos falar sobre a inteligência artificial. Estou muito interessada em que... Ai, gente, vocês não sabem como é que eu tô. Tema muito bom, tema muito atual, tema muito pertinente, que a gente não pode falar assim, isso aqui não é comigo. Não, é com a gente, sim, porque estamos todos nesse mesmo, né, diante dessa mesma situação aí. Isso mesmo. Gente, então um beijo para vocês. Doutora, fica aí que eu preciso falar com você antes de terminar. Um beijo, obrigada. Até 1 hora da tarde, gente. Até.